Oi, tudo bem com vocês? Ótimo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma técnica, né? Uma técnica muito importante, uma técnica que ajuda muito as pessoas, né? Ajuda muito as pessoas a serem mais felizes, a se encontrarem melhor com com aquilo que lhe faz bem, né? Aquilo que traz a felicidade para as pessoas. Então, assim, eu quero falar um pouquinho hoje, então, sobre constelação familiar. O que é a constelação familiar, né? Que como funciona e como se aplica, né? Como se faz a constelação, o que é o constelador. Então eu quero passar para vocês então a receita do estar bem, né? A receita da felicidade. Porque assim, a, a, a nossa vida é regida por energias, é regida por relações transgeracionais. Então, por exemplo, se hoje alguém tem depressão, é porque em algum momento lá dos nossos familiares, lá no passado, alguém fez alguma coisa que nós hoje temos que entrar em contato com isso e resolver, né? Assim, é perdoar, é ter gratidão e saber entender o que aconteceu. Lá com a minha tataravó, né, com o meu tataravô, alguma coisa que ele fez lá atrás tem relação direta, né? Relação direta com a vida que eu tenho hoje. Então, se por exemplo eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que entender o que aconteceu lá atrás e resolver isso agora na minha vida. Você entendeu? Então, assim, eu convido vocês então a terem esse bate-papo comigo, né, hoje e logo após a vinheta. Tudo bem? Logo depois da vinheta, então, nós vamos voltar e falar sobre constelação familiar. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho, começar, na verdade, a, a conversar um pouquinho sobre constelação familiar. Vocês não têm noção como foi difícil para eu falar daquele jeito que eu falei na primeira parte do vídeo. Por que eu fiz isso, né? Porque a sensação que dá quando as pessoas falam da constelação familiar, que são consteladores, é que elas são super felizes, super calmas, super tranquilas, né? Fala compassadamente, bem tranquilo. E o que me parece, na verdade, é que é uma estratégia que alguém em algum lugar inventou, criou, para que se tornasse então um padrão. Todo mundo fala daquele jeito, né? Os consteladores, enfim, falam daquele jeito. Então vamos começar a conversar um pouquinho. Terei algumas pequenas informações nesse vídeo. Não quero que ele fique muito longo, quero pequeno. Que ele fique pequeno, fique mais curtinho, na verdade. Mas eu quero trazer a curiosidade da constelação familiar, do que é a constelação familiar. Primeira coisa que eu vou falar: constelação familiar não é ciência. Constelação familiar é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia ser desenvolvida, ser aplicada por psicólogos. Como eu sei disso?
Porque está no nosso código de ética. É verdade ao psicólogo aplicar técnicas, aplicar estratégias, qualquer coisa que não tenha embasamento teórico científico. Então, para nós psicólogos, aplicar alguma coisa, qualquer que seja, tem que ter um estudo científico, tem que ter uma qualificação científica para que nós possamos, então, aplicar, desenvolver com os nossos pacientes. Constelação familiar não tem, não é. Constelação familiar foi desenvolvida, foi criada, inventada, foi tirada da orelha por eu não sei como qualificar, um filósofo alemão, um curioso alemão, um teólogo alemão, um alemão chamado Bert Hellinger. Por favor, não vamos confundir com Heidegger. Heidegger é outra coisa, que é o filósofo que eu acompanho, é de acordo com o que ele criou, ele desenvolveu, é o que eu aplico na minha prática clínica. Hellinger tem nada a ver, só o fato de ser alemão e o nome parecido. Então ele criou uma forma de se trabalhar em grupo, a princípio, onde nessas reuniões as pessoas vão para o local e fala-se então para o constelador, que é a pessoa que vai aplicar a técnica nesse grupo, o que ela quer resolver na vida. Ah, eu estou depressivo, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo namorar, eu tenho problema de relacionamentos com a minha família. Ótimo, então nós vamos trabalhar com isso então. Então como funciona? Nessa reunião, então, nesse local, em grupo, as pessoas então começam a falar, começam então a apresentar suas questões. Vou pegar um exemplo. Exemplo tido inclusive por outros profissionais, por doutores, por cientistas que pesquisaram a fundo. Depois eu coloco na descrição do vídeo as referências, o nome das pessoas que eu vou citar, enfim, o estudo, o conhecimento, o quê? Que é mais ou menos assim, então. Ah, eu tenho um problema de relacionamento. Eu sou depressivo. Sou depressivo, ok. Aí fala, isso é provavelmente, quase certo, é que a sua tataravó provocou um aborto. Ela abortou. Então, esse campo que existe, que liga, que une todos os membros da família, por infinitas gerações, está te atrapalhando. Então vai ser feita uma reconstituição do que aconteceu lá naquela época, há 100, 150 anos atrás, em que uma pessoa, um ator, vai se passar pela sua avó e você vai entrar em contato com essa avó. Você vai falar com essa avó, você vai entender o que aconteceu com essa avó. Somente entrando em contato com isso é que a sua vida vai melhorar. Pergunta. Falei vó, tataravó, vamos piorar. Pergunta. Alguém conheceu a tataravó dessa pessoa? Nem a própria pessoa, né? Outra. Como saber, então, ter conhecimento sobre essa pessoa para fazer a interpretação cenográfica, dentro da dramaturgia, dramática, enfim, de uma pessoa que você não conhece? Será que isso então é encenação ou é invenção? Né? Como que você vai entrar em contato com uma pessoa que não está na tua frente? Ok, vamos deixar aí então. Vamos deixar assim. Tem um outro exemplo também que eu identifiquei, que eu vi. Não passei por nenhum desses processos. Até deveria, para conhecer um pouco mais. Só que caramba, é muito caro. Não, eu tô fora. Não vou gastar dinheiro com isso não. Enfim.
em que uma pessoa foi lá porque ele era dependente químico, crack, e nessa constelação ah, teve um ator que se passou por uma pedra de crack, em que a pessoa deveria então entrar em contato com essa pedra de crack e se resolver com ela. Como assim? Peraí, como assim? Né? Enfim. Outra questão. Nesses locais, eu não vou dizer que não tenham pessoas boas indo buscar ajuda. Eu não vou dizer que as pessoas que estão ali estão querendo somente tumultuar a vida dos outros. Negativo. Quem vai ali vai realmente de coração aberto. O problema é quem está lá que vai fazer esse processo. Eu vejo, eu pessoalmente penso dessa forma. Vejo as coisas dessa forma. Então o que acontece? Esse local ele é regado de muita emoção, é provocado essas emoções nas pessoas para que as pessoas se tornem ainda mais vulneráveis, essas pessoas sejam sugestionáveis de acordo com o que é direcionado pelo constelador. Nesses locais é, existe o que é chamado dentro da psicologia de falsas memórias pela indução, pela sugestionalidade, a pessoa acaba acreditando que aquilo que o constelador está passando para ela é verdade. Opa, poxa, é verdade, eu passei por isso. Não, não passou. Você foi sugestionado. É como mais ou menos acontece com relação à hipnose. Não vou entrar nesse campo agora. Deixa para lá. Mas só para ter uma ideia mais ou menos de como que é uma pessoa ser sugestionável, tá, diante de uma situação como essa. Então, é tão colocado para ela de uma maneira tão incisiva, e naquele momento ela já está vulnerável, emocionalmente falando, que ela acaba aceitando aquilo como se fosse dela. Não é, né? Não é dela. Então acaba criando para ela uma memória, uma falsa memória. Essa falsa memória vai desencadear nas pessoas uma reação emocional muito forte. Então tem o choro, tem o que está acontecendo? É isso, muito obrigado. Então aquele clima de emoção, emocionante, toma conta do ambiente. E as pessoas se abraçam, vem cá, não, é isso daí, olha, você conseguiu, que bacana, você. Legal. É ruim isso? Claro que não, é bom, é legal. Mas o que isso vai causar depois? Fora desse ambiente controlado. Por que eu falo ambiente controlado? Porque muitas vezes quem está ali fazendo isso é uma pessoa, sei lá, formada no quê, que fez uns cursinhos loucos que tem por aí. Inclusive eu vi que tem uma pós-graduação em constelação sistêmica familiar. Coisa maluca. Mas enfim, vou entrar nessa questão. Isso a gente vai conversar em outro momento. E que sai aplicando isso à torta direita por aí. De qualquer jeito. E se você de repente tiver nesse ambiente uma pessoa de fato com uma psicopatologia grave, uma pessoa com ideação, tendência e ideação suicida, né? Pesquisando por aí na internet, é, vi, foi encontrando alguns casos que simplesmente as pessoas cometeram suicídio, morreram por suicídio, por abandonar o tratamento psicoterápico, por abandonar o tratamento psiquiátrico e ficou somente na constelação familiar. Olha o risco que tem, olha o perigo que tem com relação a isso. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro vídeo sobre essa temática é só para alertar, mais ou menos assim. Eu sou um constelador, eu vou te ajudar. Sai correndo. Sai correndo, porque isso é uma pseudociência. Pseudo, falsa. Falsa ciência. Ciência mentirosa. Não é verdade. Aquilo não tem um embasamento teórico. Não tem, teórico tem, não tem um embasamento técnico-científico. Uma pessoa criou isso, reproduziu isso pelo mundo e as pessoas estão copiando. Estão alterando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a ideia principal é ganhar dinheiro, não é ajudar os outros.
Nós vamos ver relatos na internet. Ah, a constelação familiar foi muito boa para mim. Me ajudou imensamente. Tá, tudo bem. Pode até ser. Mas uma pessoa que foi beneficiada, foi auxiliada, amparada por essa constelação familiar, por esse negócio aí, quantas outras se deram muito mal? Né? Sabe-se de casos de rompimento familiar depois que a pessoa começou a participar desse negócio, da constelação familiar. Porque tem muito a ver com a relação familiar. É até essa familiação, até essa relação familiar com pessoas que você não conheceu. Ah, você é desse jeito porque o teu avô lá atrás, o teu bisavô, o teu tataravô, o teu decavô, ele fazia muita coisa errada. Ah, mas ninguém da família sabe. Não, porque era escondido. Era escondido. Ele fazia sim, certeza. Por isso que você é desse jeito hoje. Ah, decavô desgraçado, então é isso. Gente, não vamos misturar as coisas. Tá? Essa constelação familiar, ela foi criada, como te falei, por esse Bert Hellinger, com base da vida dele, com base na religiosidade, nas religiões, na espiritualidade dele. Não na minha, não na nossa, não hoje em dia como estão as coisas. Um detalhe bem importante, essa ideia da constelação familiar original, ela é extremamente sexista, ela é extremamente machista. Tem um livro dele, eu não me recordo agora, depois eu deixo na descrição, que categoricamente é falado sobre incesto como algo positivo, tem que existir, tá? Só pra vocês terem uma ideia, vamos, está no livro dele. Uma mulher com filhos se casou com um homem solteiro. E a relação não está muito boa. Deu, né, uns probleminhas lá. Então o que, que tem que acontecer para que essa relação volte a ficar boa, casal? A mulher oferece a filha dela para suprir as necessidades, suprir a, a falha que ela tem dentro dessa relação para que ela fique bem. Né? É passado para a criança, a menina, que ela fará aquilo pelo bem da mãe. Então, sim, ela vai manter relação sexual com o padrasto para o bem da mãe. Ah, ela está inventando. Não, não, isso é mentira, isso não existe. Tá bom, então não existe. Então pesquisem vocês. Não quero que vocês acreditem em mim. Não quero que vocês falem, pô, o Alex o Alex está falando, então eu vou acreditar. Pô, o cara é psicólogo, o cara estuda, o cara pesquisa. Eu não quero que vocês acreditem. Esse primeiro vídeo é apenas para fazer uma provocação para que vocês pesquisem. Duvidem de mim e vão vocês pesquisarem. Tem diversos trabalhos, diversos vídeos na internet. Ah, tá se baseando em vídeos na internet. Sim, não estou baseando no Zé das Couve que mora ali na esquina. Não. São profissionais altamente qualificados. São professores, doutores, são é, pesquisadores que estão falando sobre isso. Então, se eu não for confiar neles, eu vou confiar em quem? Não podemos perder de vista um detalhe muito importante. Nós vivemos hoje no momento da telecomunicação. Né? As mídias mudaram, não é mais só televisão. Hoje nós conseguimos adquirir conhecimento não somente indo até uma biblioteca, como era no meu tempo de, de escola. Não, hoje tem o Google. Hoje tem vídeos de pessoas sérias que passam informação correta. Pesquisem. Não confiem em mim. Pesquisem. Me desafiem. Alex, mentira tua. Prova. Eu vou provar. Tá certo? E vamos conversar também um pouquinho sobre outras tantas pseudociências que tem por aí. Eu tenho um caso bem interessante. E depois eu vou falar. A pessoa tem
Tem ganhado muito dinheiro enganando outros coitados que precisam de um amparo, um acolhimento, e ele usa a má fé, a boa fé das pessoas para simplesmente tirarem dinheiro delas, sem pensar no bem-estar das pessoas. Pensem nisso então. Fiquem bem, até nosso próximo vídeo e por favor me desafiem. Alex, você é um mentiroso. Isso que está falando é mentira. Façam isso. Eu estou pedindo. E eu vou provar que o que eu estou falando, que o que eu coloquei nesse vídeo aqui é verdadeiro. Eu não tirei da universidade do meu olho. Tem locais sérios passando sobre isso, falando sobre essa temática. Muito obrigado. Até nosso próximo vídeo. Fiquem bem.